Oi gente, tudo bem? Esse é o primeiro vídeo do nosso canal. Esse canal tem por objetivo ajudar as pessoas que trabalham no Ministério Infantil a desenvolverem as suas aulas. Muitas dicas vão ser tipo essa, usando poucos recursos, mas não quer dizer que não existe um investimento de tempo na criação da aula, né? Que a gente sabe que nós precisamos nos dedicar, porque é essa dedicação que agrada a Deus e com certeza é essa dedicação que vai fazer com que a palavra de Deus seja gravada no coração das nossas crianças. A gente sabe que tudo que acontece na nossa infância acaba impactando na nossa vida adulta. A gente acaba tomando decisões ou a direção da nossa vida, né? Muitas vezes é em resposta do que nos aconteceu na infância. Então, essa é a ideia do canal, ajudar pessoas a disseminarem a palavra de Deus para o público infantil. Então, a dica de hoje é aula sobre desobediência a Deus. Eu usei a história de Ofni e Finéias para ilustrar esse tema. Então, é o seguinte, lá em 1 Samuel 2, 3 e 4, fala dos pecados deles, né? E aí, o que eu fiz? Eu listei, escrevi no papel mesmo, à mão, listei esses pecados, dobrei e coloquei dentro desse coração. Esse coração eu fiz com papel espelho. Em alguns lugares chama papel dobradura, né? Por que o coração preto? Porque a ideia era, apesar de Ofni e Finéias serem filhos de Eli, filhos do sacerdote, eles não eram convertidos de coração. É como se fossem os filhos do pastor hoje em dia. Então, assim, eles não eram, apesar disso, né? Porque às vezes a gente olha e acha que, uau, né? Os filhos do pastor, super santos e tal. E não tem necessidade de a gente colocar esse peso sobre a vida deles, porque a salvação é individual e a gente sabe que não é por isso que eles são convertidos, ou não, né? Então, essa era a ideia do coração. Apesar deles terem crescido na presença de Deus, eles tinham um coração preto. Aí eu colei as bordas, né? Ele ficou com esse vão aqui. E aí, depois de contar a historinha, né? A gente fez essa dinâmica. As crianças foram pegando o papelzinho de dentro do coração, a gente abria e conversava sobre o pecado, o que que era, e enfim. Terminado os papeizinhos, aí a gente passou para a atividade. A atividade, eu procuro sempre colocar uma frase para eles verbalizarem a respeito deles mesmos, sempre no campo nome da atividade eu procuro fazer isso, né? Então, o nome deles, sou obediente a Deus. Dessa forma, elas vão verbalizar isso. E aí, essa atividade foi desenha as respostas. A primeira pergunta que eu fiz foi, como foi a morte de Ofni e Finéias? A segunda foi, como foi a morte de Eli? Então, eles desenharam, né, as respostas. Foi muito legal. E aí, só você criar as outras perguntas, no caso, né? E aí, como eles adoram desenhar, fica uma aula bem completa. A gente falando sobre desobediência a Deus. Então, essa é a dica de hoje no primeiro vídeo do canal. Espero ter ajudado. Deus abençoe. Até mais.